Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos está a nos ouvir de acordo com o seu fuso horário. Seja mais uma vez bem-vindo para a nossa terceira aula ou sessão formativa, tá? Ontem nós já falamos sobre a aula número 2, né? Falamos da ergonomia, a importância de levar em consideração aspectos ligados à segurança do usuário no exercício das suas atividades ou no uso do computador, né? Então, chega a ser muito importante, tanto para pessoas individuais, bem como para empresas, levarem em consideração a segurança e o bem-estar do próprio usuário no trabalho, tá? Ou em casa, no uso do computador. Quer saber mais sobre a aula número 2 que abordamos sobre isso? Bem provável que em algum lugar aqui na tela, né, vai aparecer ali a janelinha do curso de ontem, né? Basta dar um clique ou mesmo na descrição ou embaixo desse vídeo, tá? Então, sem mais delongas, vamos... Opa, esqueci aqui. O curso é de informática na ótica de utilizador, tá? Não tem a ver com blockchain, conforme nós estamos a ver ali a imagem. Então vamos ao que nos interessa. Vamos rodar a vinheta, vamos começar em grande com a nossa aula 3 de hoje. Bora! Ok, para não me esquecer como ontem, deixa eu colocar aqui o nosso somzinho lá no fundo. Acho que aqui assim já está melhor. Ok, então, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho longa, tá? Então vamos aqui falar, né, aula número 3, tá? Vamos falar dos erros e práticas que colocam em risco a integridade do equipamento. Na aula 1 falamos da higiene e segurança. Na aula 2, da ergonomia, segurança do usuário no trabalho. E hoje vamos falar sobre as práticas que garantem, né, a segurança e a integridade do equipamento. Tá? Aquelas práticas que diminuem a vida útil do equipamento. Tá? Essas práticas são muito comuns. E muitas pessoas não conseguem dar conta que estão a usar o computador ou qualquer outro dispositivo tecnológico de uma maneira incorreta, tá? Então vamos procurar aqui entender que erros são esses, por que esses erros não devem ser negligenciados, tá? Veremos também mais uma outra apresentação no final dessa, veremos na prática, tá? Deixa eu só lembrar para vocês, a nossa sessão, as nossas aulas, elas são gravadas em tempo real e disponibilizadas ou postadas em tempo real, tá? Então, caso haver algum erro de expressão, queira já desculpar, esse vídeo não vai passar pela edição, por assim dizer, cortes e muito mais, então é mesmo uma sessão formativa, tá? Assim como a que acontece em qualquer sala de formação, tá? Sem cortes, tá? Com erros e muito mais ali, faz parte do ensino, tá? Até porque não sou perfeito, né? Alguns vídeos parecem perfeitos demais, então eu gosto de passar esse ensinamento dessa maneira, tá? Quer eu erre, né? Quer eu cometa um erro ou não, é importante passar isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos a isso. Erros e práticas que colocam em risco a integridade do equipamento, tá? Que erros são esses? Veremos mais para frente, veremos nos 10, tá? Mas vamos primeiro falar não um erro específico. Depois dessa apresentação, veremos veremos casos específicos, tá? Na prática, desses erros que já vamos falar aqui. Por exemplo, o manuseio inadequado, tá? Tanto faz ao usar o computador, ao usar o telefone ou outro dispositivo eletrônico, tá? É verdade, o curso é informática na ótica do utilizador. Então, esses erros são para ser aplicados na informática, no uso de computadores, certo?
Mas é bom prestar atenção, pois que esses princípios que vão ser passados aqui podem ser úteis não só no uso de computadores, mas de qualquer outro equipamento, tá? Então, o manuseio inadequado tem a ver com a força excessiva e movimentação incorreta. Aplicar força desnecessária durante o manuseio pode causar danos estruturais ao equipamento. Um caso bem prático tem a ver com o manuseio de teclado, né? Alguns ao usar teclados batem o teclado com muita força e parece que estão a discutir com o teclado, mas não há essa necessidade, até porque ele tem uma borracha, uma espécie de alavanca, que basta dar um clique, ele aciona ali os contactos e a letra aparece, então não há necessidade de clicar com tanta força. Ou também ao usar ali o mouse, ou o rato, como é comumente dito, algumas pessoas no princípio, por causa da dificuldade motora, têm a tendência de apertar demais o botão direito ou esquerdo do rato. E isso acontece por causa daquela sensação, né, do medo de não querer errar. Tá? É muito comum e é normal isso acontecer para quem é novo. Tá? Então, surge a necessidade de tomar cuidado no manuseio dos equipamentos dessa maneira. Tá? Até porque pode comprometer o equipamento. O equipamento pode perder a vida útil. Tá? Veremos mais outros erros que comprometem dessa maneira. Movimentação incorreta. Alguns podem levar o equipamento de uma maneira errada. Exemplo, levar um computador sem a pasta, levantar, né, o gabinete só com uma mão, por exemplo, né? Alguns talvez usam aqueles gabinetes um pouco mais grandes, então tem a tendência de levantar com uma mão, tá? Ou empurrar com os pés, né? Então, usar técnicas inadequadas de movimentação, como levantar objetos pesados sem auxílio de alguém, pode resultar em quedas e danos. Então, é sempre bom trabalhar com mais alguém para te auxiliar, tá? Agora, não vamos aqui entrar em detalhes que para levantar esse e aquele equipamento é necessário isso e aquilo, mas é sempre bom entrar em contato com a área de segurança, caso você trabalhe, né? A área de segurança ali, o apoio, para poderem passar um treinamento de como manusear os equipamentos, é muito importante. Ou se o equipamento tem um menu, né? Um catálogo de utilização, é muito importante dar uma olhada para saber como manusear, tá? Outra coisa também, outro erro muito comum está ligado a operações fora das especificações. É sabido que assim que nós compramos um eletrodoméstico ou um dispositivo eletrônico, esse dispositivo vem com uma bússola, né, por assim dizer, né, tal como os remédios, vem com um menu ou um catálogo. E aquele catálogo nos dá orientações de como nós precisamos usar, tá? Qual a temperatura ideal, a umidade, tá? Agora, acontece que quando nós usamos o dispositivo ou o computador, né, como vimos ontem, em locais muito abafados, né, em locais quentes ou com excesso de poeira, pode causar dano ao usuário, mas automaticamente também pode causar ao computador. O excesso de aquecimento pode danificar alguns componentes sensíveis, tá? Como por exemplo o processador. O processador já aquece e estar em um ambiente onde a temperatura também é elevada, né, é quente, então há maior probabilidade de o computador, neste caso, começar a dar erros de travamento, né? E consequentemente, em casos extremos, quando isso é ignorado, pode vir a danificar ou até mesmo queimar a motherboard, né, a placa-mãe. Ah não, o ambiente não tem nada a ver. Epa, será? O ambiente tem muito a ver, tá? Pois que os computadores vêm com cooler, né, ou ventiladores que puxam o ar fresco de fora e expelem o ar quente para fora, tá, né?
Agora, se ele já tira o ar quente e puxa de novo o ar quente para dentro, o que vai acontecer? É isso. Então, conforme mostra ali na nossa apresentação, expor o equipamento a temperaturas extremas acima ou abaixo do limite recomendado pode danificar componentes. Isso é verdade, não podemos deixar isso de lado. Outra coisa, umidade. Vimos ontem que é necessário estarmos em temperaturas de 20 a 24 graus centígrados, certo? Se a temperatura for muito abaixo, ou fazer muito frio, ou ter muita umidade, pode causar corrosão e curto-circuito nos componentes eletrônicos, tá, né? Corrosão é que alguns contactos ali na placa, né, eles podem ficar meio que enferrujados e isso dificulta o contato, tá? Às vezes alguns computadores começam a perder ali o contato com o cabo do teclado, por exemplo, né? Aí dentro na placa a conexão do teclado fica corrosiva, tá? E algumas teclas não funcionam. Há aqueles casos em que o computador não liga mesmo por causa do excesso de umidade, meio que pode causar um curto-circuito à placa, tá? Então surge a necessidade de ter ali um clima equilibrado. Por isso é necessário levar em consideração as especificações e orientações da área técnica, por exemplo, que os técnicos dão, tá? Então, não muito quente e não muito frio. Vibrações. Vibrações intensas podem afetar o funcionamento correto de dispositivos mecânicos e eletrônicos. Ficar em zonas onde, principalmente em zonas onde se faz obra, né? Que tem obras públicas ali, ou a construção de estrada, a terra tende a tremer muito, ou usar o computador, para quem é DJ, né? Ele aí usar o computador na mesa de mistura. Aquelas vibrações, né, podem danificar o dispositivo, tá? Expor ele a vibrações. Ou então levar o computador sem uma mochila adequada, né, ou pasta própria, né? E suponhamos que estamos no carro ou na moto e aquelas vibrações podem até certo ponto danificar o computador. Já houve casos de clientes, né, que chegaram até mim que o visor simplesmente partiu pelo facto de estar a levar o computador sem pasta e por estar a conduzir, aliás, por ser levado em uma moto, né, ali as vibrações, né, e o computador colocou assim por baixo do cotovelo, né, então aí o visor partiu. Então, se prevenir contra imprevistos desses é muito importante, tá? Não queremos cometer erros como esse. Tanto o erro que nós já vimos, o primeiro deles, que é do manuseio inadequado, bem como de ignorar as especificações dadas pelos técnicos ou fabricantes, pode resultar em perdas financeiras, tá, né? O computador pode estragar e aí levar a necessidade de você comprar um outro. E nesse tempo aqui o computador não está barato. Então surge a necessidade de cuidar. Falta de manutenção preventiva. Na verdade, nós estamos a ver ali um carro, né? Esse carro vai sofrer uma manutenção, tá? Poderia ser um computador, sim. E o curso de informática na ótica de utilizador, né, também não deixa de lado a questão da manutenção preventiva. A manutenção é muitas das vezes deixada apenas para os técnicos qualificados, né? Aqueles que conseguem abrir, fechar o computador e muito mais. Mas é necessário, como usuário, conseguir fazer uma manutenção preventiva. E para fazer essa manutenção, é muito simples. Seguindo esses 3 passos, já se resolve, tá? Vamos procurar enquadrar esses 3 passos na informática na ótica do utilizador. Primeiro dele, inspeção ou inspeções regulares, tá? O que diz? Diz que realizar inspeções regulares, né, ou periódicas, permite identificar e corrigir pequenos problemas antes que se agravem.
Essas inspeções podem ser tanto físicas quanto lógicas, tá, né? Quando eu digo físicas, nós estamos a olhar para o computador, estamos a ver, por exemplo, sujeira nos teclados. Aí nós podemos inspecionar e verificar que o computador está sujo, precisamos limpar. Inspeção lógica, né? É verificar a questão do sistema, tá? O desempenho do sistema. Como é que está o aquecimento da CPU, como é que está ali o desempenho do processamento das informações temporárias, que é o que a memória na faixa. Precisamos também verificar quanto a vida útil do nosso HD, como é que estão os clusters, por assim dizer, né? Bom, aí já vamos querer entrar em tópicos mais profundos da questão da saúde do HD. Mas todos os componentes do computador precisam ser inspecionados periodicamente. Né? Eu pessoalmente faço isso. Eu uso assim que eu inicializo, né, o meu computador, eu uso HDD, deixa eu ver aqui. HD Disk Sentinel, tá? HD Disk Sentinel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Se você usa um computador, esse software pode te ajudar a verificar o estado, né, ou a saúde lógica do seu HD. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. HD Hard Sentinel. Aqui no Enter. Deixa eu processar. A internet tá meio lenta. Bom, não vou poder deixar o link ainda porque os termos ainda não me permitem usar, né? Então, bora isso. Tá aqui. Esse aplicativo, tá? É muito fixe para poder verificar ali o monitoramento da unidade do disco rígido, tá, né? Outra coisa também que nós podemos fazer sempre com regularidade é acessar o nosso gestor de tarefa para nós verificarmos o desempenho da nossa CPU, né? Se ele está muito quente ou não, se tem aplicativos rodando em segundo plano que não deveriam. Então nós podemos apenas vir aqui na janela do Windows, tá? Aqui no canto inferior esquerdo, tá? E com a direita do rato, tá? Dar um clique e ele vai abrir essa outra barrinha aqui ou aba de outras definições, tá? Basta virmos aqui em gestor de tarefas, darmos um clique. Vamos aguardar aqui que ele vai abrir. Opa, abriu outra janela, tá? Ele vai abrir aqui assim. Vocês conseguem ver. Quando eu vir aqui em mais detalhes, ele aqui vai conseguir me mostrar algumas janelas, tá? Algumas janelas bastante boas que vão me dar aqui alguns insights de como é que está a vida do meu computador, tá? Aqui na barra de processo ele vai mostrar aqui as aplicações, né, a serem rodadas, o quanto de CPU está sendo usado, a memória, tá? O disco, a rede, a GPU, que é a memória gráfica, tá? Nesse preciso momento estou rodando alguns aplicativos que também consomem mais memória gráfica, é o OBS Studio, que eu uso para poder aqui passar essa informação para vocês, tá, né? Então, outro ponto também muito importante é aqui a definição de desempenho, para que te dar uma vista mais gráfica, né, por assim dizer. Você consegue verificar a saúde do seu dispositivo, quanto à memória, o SSD, o disco 1, por exemplo, na internet e muito mais. Então é importante verificar periodicamente isso, tá? E você faz isso como? Acessando a janela do Windows à direita, né, do rato, coloca o cursor acima da janela do Windows, à direita do rato, e abrir o gestor de tarefas, tá?
Então vamos aqui sair e continuar na nossa aula. Outra coisa muito importante também, um erro, tá, muito comum, é a falta de limpeza. Tá, né? Opa. A manutenção preventiva envolve fazer limpeza regular, né? Manter o equipamento limpo e livre de poeira, sujeira, evita o acúmulo de resíduos que podem prejudicar o funcionamento. Não só o funcionamento, mas como também a tua própria saúde. Isso nós já falamos. Exatamente. Isso nós já falamos. E outra coisa que é importante fazer também no quesito manutenção preventiva, lubrificação. Bom, lubrificação, aí se formos a falar de equipamentos, né, mecânicos, como no caso de carros, geradores, eles levam óleo, né, para lubrificar. Então, aqui está a dizer que lubrificar peças móveis com regularidade garante um funcionamento suave e reduz o desgaste. Será que os computadores precisam de lubrificante? Bom, até certo ponto, né? Para quem usa laptop, tá? Aqui nas dobras, né, que permite dobrar, tem uma peça ali que permite dobrar, né? Em alguns casos, em alguns computadores, ele chega a desgastar. Mas está ali. É necessário levar em consideração estes 3 pontos, tá? A parte da lubrificação não se aplica lá muito em computadores, mas há casos que é necessário lubrificar, que é o processo de tentar suavizar, né, o equipamento, para ele deixar menos difícil de usar, né? Talvez colocar um toque de óleo ali ou aqui. E a lubrificação pode ser lógica também, tá? Se formos a tentar aqui melhorar um pouco a questão do entendimento, se nós fazemos uma lubrificação lógica, pode dar certo. Limpar o cachê, por exemplo, faz parte da limpeza, da lubrificação, melhora ali a performance do sistema. Fazer, como é que se chama? A desfragmentação do disco, também muito importante. Então, isso são aspectos um pouquinho mais técnicos, tá? Que no curso de informática de ótica do utilizador não são ensinados ou abordados, mas é necessário falar sobre isso. Bora! Continuando. Armazenamento e transporte incorreto. Esses também são alguns erros cometidos, tá? Às vezes os equipamentos são armazenados em embalagem, são armazenados ou transportados em embalagens inadequadas, tá? Então, a falta de proteção durante o transporte pode causar impactos e danos ao equipamento, não é verdade? Levar um computador sem pasta ou levar um computador em uma embalagem plástica, por exemplo, pode causar dano. O computador pode cair, né? E sem proteção, ele pode danificar componentes internos, tá? Então surge a necessidade de transportar corretamente os equipamentos, tá? Nesse caso, o computador. 2. Condições ambientais. Já falamos, tá? São erros comuns. Expor a temperaturas extremas ou umidade, vibrações, impactos durante o transporte pode comprometer a integridade do equipamento, tá? O computador pode estragar. Pode não ser o computador, bem como um outro dispositivo, como impressora, como o próprio smartphone. Então é necessário transportar corretamente. O manuseio incorreto, nós já falamos, né? Movimentar equipamento de forma inadequada, sem a utilização de equipamentos de proteção, pode causar quedas e danos. Aqui estamos a entrar muito nos aspectos de segurança no uso de equipamentos, tá? Não só equipamentos para empresas fora do contexto de TI, né, de informática, né? Mas os computadores também precisam desse cuidado, tá? Também precisam desse cuidado. Beleza, continuando.
Modificações e reparos não autorizados. Esse também é um erro muito comum, muito comum, muito comum. Há quem faz o seguinte: quando o computador dá um problema, vai no YouTube, né? Vem aqui no YouTube, pesquisa, né? Como trocar a placa mãe. Bom, existem certos procedimentos ou reparação, tá? Deixa eu só colocar aqui uma pausa. Deixa eu só colocar aqui uma pausa. Deixa eu reduzir aqui o volume. Não vai ir. Então, pessoal, quero me desculpar aí, né? Então, vamos continuar, tá? Modificações e reparos não autorizados. Por que é importante, tá, não cometer esse erro? Ele está dizendo, o primeiro ponto, garantia. Modificações e reparos não autorizados podem invalidar a garantia do fabricante. Quando nós compramos um equipamento, vamos a falar de computadores nesse caso, eles vêm com uma garantia, certo? Se a garantia que a empresa que te vendeu, né, é de 2 anos, a partir do momento que você decide, né, por livre e espontânea vontade, abrir o dispositivo ou o equipamento, né, abrir para tentar fazer um reparo sem ter autorização para fazer isso, você acaba invalidando a garantia do fabricante. Por isso, toda vez que comprar um equipamento, leva em conta esse aspecto, tá? O fabricante te dá garantia e dentro dessa garantia, o fabricante ou o vendedor irá arcar com as responsabilidades quanto ao mau funcionamento devido talvez não a um erro seu, né? Mas talvez a um erro de fábrica. E quando o computador não estiver em condições de ser levado de novo para o vendedor ou fabricante, é provável que eles, sim, né, vão tomar as melhores medidas possíveis, talvez substituir o que tiver mal ou te dar um outro computador. Mas se tomares a decisão de virar como eu posso dizer, né, um reparador autônomo sem autorização, aí sinto muito, tá? Pode diminuir a qualidade de vida do equipamento e assim comprometer a garantia que o fabricante te dá. Outra coisa também muito importante, a segurança. Interferir no sistema do funcionamento do equipamento pode comprometer sua segurança e causar danos, tá? Muita gente faz o seguinte: não, o computador tem vírus. Vou no YouTube, né? Pesquiso como eliminar vírus. E ali vemos um vídeo e vem a explicação de como fazer isso. Aí nós temos que usar, por exemplo, a linha de comando, talvez usar um outro aplicativo. Então, fazer isso pode resultar em modificações no sistema. E se você não entender o que tiver a fazer, pode interferir no funcionamento do sistema. Por isso tem que tomar muito cuidado, tá? Instalar sistemas ou aplicativos sem autorização ou aplicativos não licenciados, que é muito comum, principalmente aqui em Angola, pode resultar em mau funcionamento do sistema, tá? Os famosos cracks, né? A ativação do sistema operacional sem a chave legal, né? Que é muito feito isso, tá? A título de exemplo, eu próprio até meio que dificilmente presta esse serviço. Acho que a maioria não quer um sistema legal, licenciado legalmente, né? Querem mesmo um sistema craqueado. Bora! Modificações e reparos não autorizados.
Ok. Perdão ali, o áudio meio que ficou bugado, né? Se vocês notaram, nos passos anteriores, quando entramos ali no gestor de tarefas, né? Vemos que o meu computador está a consumir bastante GPU, né? Por causa do OBS Studio. Então, como estou a usar alguns recursos, ele meio que buga um pouco, tá? Mas já está resolvido. Beleza. Desempenho. Estávamos para falar do desempenho. Fazer modificações não autorizadas pode afetar negativamente o desempenho e a vida útil do equipamento. Não, o computador está travado, deixa acrescentar mais um pente de RAM. Fazer esses upgrades sem antes verificar, né? Sem antes verificar a arquitetura do processador não é recomendado. Né? Algumas pessoas fazem alguns upgrades sem entender o porquê que o computador veio de fábrica com aquela quantidade de GB de processamento. Tá? Então, surge a necessidade de tomar muito cuidado em fazer upgrades só por fazer. Talvez, né, trocar um teclado que não é genérico ou um visor de um outro modelo pode causar danos ao equipamento ou reduzir a vida útil. Então, fazer reparos, fazer modificações não autorizadas pode comprometer a garantia, a segurança, a tua segurança, tá? E o desempenho do equipamento. Então surge a necessidade de prestar muita atenção nisso, tá? São erros comuns, tá? É muito comum isso acontecer. Então não é hoje que todo mundo vai parar de cometer esses erros, mas como técnico ou como alguém que está aprendendo a informática, surge a necessidade de ter conhecimento disso, tá? Para não cometer erros desnecessários, como instalar um software que não estás autorizado a instalar no computador, tá? Se o computador é seu, você é livre de tomar a decisão que você quiser, mas preste atenção. Fazer modificações sem levar em consideração quais são as especificações do fabricante, se tens autorização ou não de instalar aquele aplicativo, e se para usar o aplicativo precisas pagar, e aí você decide usar um crack para passar essa cobrança, então fica pronto para as interferências possíveis no sistema, tá? Tá fofo. Vamos agora ver aqui uma pirâmide, tá? Da contaminação por substâncias estranhas. Esse é um erro muito comum. Líquidos. Vamos ver na prática daqui a pouco. Líquidos, partículas, gases e corrosões. Tá? Essas quatro coisas, né, comprometem bastante a vida do dispositivo, tá? A vida do equipamento. Jogar líquidos no equipamento ou então colocar líquido, né, ao lado do computador pode causar um acidente e assim comprometer o computador. Partículas, falamos da questão do pó. Gases também, tá? Muito fumo, muito pó. Corrosões, vimos que o que causa a corrosão, umidade, né? Umidade também causa corrosão. Então não queremos cometer erros de contaminação do equipamento por substâncias estranhas. Tá? Lembrando que para fazer a limpeza devida do visor no computador, vamos usar pano com água. Nós vimos um pano sem fiapos com um líquido apropriado. Os técnicos usam ou deveriam usar álcool isopropílico. Tá? Então, bora. Negligência no acompanhamento de indicadores de desempenho. Esse também é um dos erros. Tem usuários, tá, de computadores que vivem recebendo notificações nos seus computadores de que um certo aplicativo ou o computador está aquecido ou o computador precisa de atualização. E esses
esses pontos ou essas alertas são ignorados, tá? E uma delas tem a ver com a temperatura. Aí mesmo, no gestor de tarefa, nós já vimos, né? Como é que nós podemos verificar a temperatura do nosso equipamento, tá? Vibrações. Muita gente negligencia esse fator, né? Mau transporte dos equipamentos, né? Talvez levarem um carro sem a proteção própria, talvez sem ter uma pasta acolchoada, né? Vamos falar disso também. Pode causar danos ao equipamento. Então, muita negligência nisso. Ruído também, tá? Bora lá. Ações corretivas e planos de mitigação. Aqui já não estamos a falar de erros, mas estamos a falar de ações corretivas que é necessário nós levarmos em conta para não cometermos os erros do mau manuseio nos equipamentos eletrônicos, tá? Principalmente nos computadores. As ações corretivas envolvem o quê? Primeiro passo, identificação. Precisamos definir as causas dos problemas e riscos potenciais. Antes de decidir fazer alguma alteração, tá? Ou um upgrade no seu computador devido talvez a algum problema, é necessário ter a identificação correta dos problemas, tá? Definir quais são os problemas reais, os riscos, se aquele problema persistir. Depois, optar por prevenção, que é implementar medidas para evitar a ocorrência de erros. E essas medidas podem ser implementadas por você, usuário, ou por um técnico qualificado, tá? Correção. Tomar medidas para corrigir problemas existentes. Visto que esse curso é voltado para informática na ótica de utilizador, fazer correções não cabe ao técnico de informática como utilizador, tá? Fazer correções cabe ao técnico de manutenção e reparação, tá? Então, essas medidas talvez outra pessoa terá que tomar por você, mas para prevenir, você precisa saber fazer o bom uso do equipamento e não cometer alguns erros que já vamos mostrar daqui a pouco. E por último, fazer monitoramento, assim como eu já mostrei para vocês. Acompanhar os resultados das ações corretivas e implementar medidas adicionais se necessário. Você precisa periodicamente verificar as alertas que o sistema dá, as notificações de atualização, as notificações do desempenho do sistema precisam sempre estar sendo monitoradas, tá? Eu pessoalmente faço o quê? Eu acesso o painel de controle, tá? Que é clicar na janela do Windows mais R, digito Ctrl, né? E no painel de controle, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no painel de controle, assim tá correto. Eu venho aqui em Sistema. Eu venho de novo em Sistema. Sistema. Ver o nome do computador, não. Tá. Ela abriu aqui as definições. Prontos. Aqui em pesquisa, manutenção. Eu procuro por alterar definições de manutenção do computador. Eu venho em sistema e manutenção. Tá aqui. Segurança e manutenção. Chama aqui ver. Perdão pessoal. Perdão. Seria painel de controle, tá? Painel de controle, sistema e segurança e manutenção. Assim tá correto. E vir aqui em manutenção. Aqui em manutenção,
Tá? Se nós rodarmos não para baixo, aqui mesmo em reportar problemas, aqui tem o histórico de fiabilidade. Esse histórico de fiabilidade vai te dizer se há algum erro ou não no sistema, quais são os erros que aconteceram no passado, para você evitar esses erros, tá? Ele aqui está processando, vamos só aguardar aqui um pouquinho, tá? Eu não vi como acessar, você pode acessar de duas maneiras, tá? Clicar na janela do rato, a letra E, tá? Pressionar a janela do rato e a letra E, ele vai aparecer aqui o menu executar, ou simplesmente vir aqui em pesquisa e escrever painel de controle, tá? Dar um clique em painel de controle, vai entrar em painel de controle, vir em sistema de segurança e de seguida segurança e manutenção e depois manutenção e ver histórico de fiabilidade. O nosso já abriu aqui. Então, se vocês estão a notar, esse X, né? X, triângulo amarelo e um I, né? Dentro da bolinha azul, cada um desses ícones contém uma informação. Aqui ao lado direito, né? Vocês vão ver aqui que vai ter informações de falhas de aplicação, vai ter informações de falha do Windows, vai ter informações de falhas diversas, vai ter avisos e outras informações. Bom, aqui no meu computador, quanto a falhas de aplicação, desde que o ano começou, houve apenas 1, 2, 3, 4 falhas, tá? Eu posso vir aqui e dar um clique e vir aqui embaixo em detalhes de fiabilidade. Aqui na origem, ele vai mostrar que ocorreu um evento crítico, tá? Bank e o Lumens, pronto, esse deve ser um serviço ou um aplicativo que deixou de funcionar, tá? Assim que isso acontece, eu tenho que verificar que aplicativo é esse ou que processo é esse, verificar se é necessário esse processo continuar ou não. Avisos: o Adobe Acrobat, né, que é um aplicativo de leitor de PDF, aqui está a dizer que reconfiguração de aplicação sem êxito. Aconteceu alguma coisa nesse dia. Foi quando? Foi ontem, né? Hoje. Não, esse relatório é de hoje. E informações, eventos informativos. Hoje, né, quando eram 5 horas, deixei aqui o computador a fazer a atualização desde ontem, então quando era 5 horas, o Windows Update concluiu com a atualização. O Adobe Acrobat também foi feita uma atualização. O Adobe Acrobat também foi feita uma reconfiguração da aplicação com sucesso. Então, essas informações são importantes de checar periodicamente, tá? É importante checar para você saber a saúde do teu computador, para você saber teus próprios comportamentos, né? Como desligamento incorreto, aparece aqui também o uso de uma aplicação que talvez não deverias usar, ele vai aparecer aqui como dando erro, e é importante verificar sempre isso para você acompanhar os resultados e tomar a decisão se dá para implementar ou não medidas adicionais para o melhoramento do funcionamento do seu computador, tá? Bora lá, continuando. Bom, acho que até aqui é tudo. Vamos ver agora na prática alguns erros comuns. Nós vamos ver alguns 10, tá? Uns 10 acho que é suficiente. Vamos ver aqui alguns erros bastante comuns, tá? Deixa eu só aqui abrir outra apresentação. Boa. Então vamos falar desses erros, tá? Integridade física do equipamento e até lógica é fundamental para o bom funcionamento do computador, bem como a longevidade. Erros comuns podem causar danos irreversíveis, levando a falhas, custos de reparação e perda de produtividade. Não é verdade? Então, surge a necessidade de prestar bastante atenção
a isso, ok? Bora lá, vamos ao que interessa. Quase me esquecia. Por favor, pessoal, não esqueça, tá? De deixarem o vosso like, compartilharem, compartilharem o vídeo também, se subscreverem e ativarem o sino de notificações, tá? É muito importante. Pelo menos assim, o YouTube verá que mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo e vocês também estarão ajudando, me incentivando a continuar a trazer conteúdos desse, tá? Bora lá, vamos ver agora na prática quais são esses erros, tá? Vamos ver o primeiro deles, tá aqui. A má ventilação e superaquecimento. Erro comum, nós já falamos disso. Falta de ventilação adequada impede a dissipação do calor gerado pelos componentes eletrônicos, levando ao superaquecimento. Má ventilação, já falamos. Zonas bastante fechadas, sem a circulação adequada, sem ventilação adequada, podem causar superaquecimento. Ou aquele erro comum que muita gente faz, de pegar o laptop, colocar na cama, né? Colocar na cama ou no colo. Né? Não é recomendado fazer isso. Colocar na cama, muitos dos laptops têm ali a saída de ar embaixo. Então, quando você bloqueia, aquela saída de ar é o mesmo que tapar o seu nariz. Você não consegue respirar e causar problemas internos. Então, mesmo se dá com os equipamentos. Qual é o impacto? Superaquecimento pode danificar componentes como o processador, a placa-mãe, fontes de alimentação, bem como geralmente os que morrem primeiro são os coolers, né? Começam a ter erros ali de arranque. Muito comum em alguns computadores. O computador, quando inicializa, aparece ali o erro de que o ventilador não foi arrancado corretamente. Então, surge a necessidade de evitar colocar o computador em locais muito abafados ou por cima da cama ou no colo, tá? A boa prática é garantir a circulação de ar livre ao redor do equipamento, evitar também várias coisas ao lado do equipamento, tá? Usar ventiladores adicionais também é muito bom, tá? Se tiver um ventilador. Eu já vi alguns a comprarem uns ventiladores portáteis assim pequenos, né? Aqueles que usam manualmente para poder soprar ali o rosto. Alguns usam e colocam ao lado do laptop, tá? É muito bom também. Outro erro comum: mau manuseio dos cabos e conectores, né? Esse até tá um pouco embrulhado. Tem alguns que ficam piores. O erro comum: forçar a conexão de cabos. Algumas pessoas pensam que o facto de talvez o cabo USB ou o cabo VGA ou HDMI não reconhecer, esse calhar é devido à falta de força ao conectar, né? Então eles usam mais força para ver se o cabo reconhece. Só que ao fazer isso causa danos, tá? Tanto na porta quanto no próprio adaptador de entrada do cabo. Outro erro: dobrar os cabos com muita força. Alguns tendem a dobrar com muita força. Eu tenho dito que eles precisam estar um pouco mais afrouxados, né? Quando você dobra, tem que deixar um espaço, tá? Um pouco afrouxado, para não estar muito apertado, tá, né? Por quê? Por que é necessário fazer isso? Os impactos do mau manuseio dos cabos, de querer forçar a conexão dos cabos ali, pode causar danos nos conectores, levar à perda de sinal, né? Falha na comunicação, mau contato e até mesmo curto-circuito, tá? Se os cabos não estiverem devidamente organizados e, como resultado, danifica o equipamento. Para quem usa o computador em casa, precisa organizar muito bem os cabos em casa. Para quem usa no serviço, os cabos precisam estar bem organizados. É muito comum em alguns offices encontrarmos cabos espalhados no chão, né? Daquele computador, daquela extensão.
muito comum na própria sala de servidores ver ali os cabos RJ45 todos espalhados no chão ou são embrulhados ali no router ou no switch, né? Então é necessário organizar devidamente. A boa prática envolve conectar e desconectar os cabos com cuidado, sem forçar, evitar dobrá-los em ângulos agudos e utilizar cabos de alta qualidade. Nunca compre um cabo que não é bom, né? É necessário usar cabos de alta qualidade. Outro erro também muito comum, desligamento inadequado dos equipamentos. Tá? Erro comum, desligar os equipamentos diretamente da tomada ou pressionando o botão de desligar sem seguir o procedimento correto para resultar, aliás, pode resultar em perda de dados, corromper arquivos e danificar o sistema operacional. Tá? O famoso hard shutdown, né? Que é o desligamento forçado. Isso não é aconselhável. Às vezes, por causa da pressa, né? Se calhar conseguimos uma boleia daqui e dali, nós temos a tendência de ir apenas à tomada e puxar e pronto, já está desligado. Ou chegarmos no botão power e carregarmos ali, pressionarmos por 5, 6 segundos e ali o computador desliga. Em casos extremos, pode até ser necessário fazer isso, como no caso de um ataque, por exemplo, à rede, né? Surge a necessidade de talvez desligar o seu computador, né? Talvez o caso de derramamento de líquido, né? Chega a ser necessário desligar mesmo o computador para evitar curto-circuito. Mas, a título de regra, isso não é aconselhável. Impacto. O desligamento bruto pode interromper operações em andamento, causar perda de dados, não salvos nesse caso, e causar problemas graves, como danificar o hardware. Tá? Acontece muito nos HDs. Tá? Ali, toda gente que pratica esse erro de desligamento forçado danifica bem cedo a cabeça de leitura do HD, né? Pois que quando se desliga corretamente o computador, a cabeça de leitura volta, tá? Lentamente ao descanso. Mas quando se desliga brutamente, ela volta de maneira bruta. Quando se arranca ao voltar, é sempre comum causar ali, né, fricção, que pode resultar depois em perda de alguns dados depois ficam corrompidos, né? E meio complicado assim. Boa prática, utilizar sempre a opção desligar. E mesmo na janela do Windows, ali no canto inferior esquerdo, e na opção desligar e desligar, ou usar a combinação Alt e F4, né? como é também uma boa opção, e assim desligar. O outro erro bastante comum é o que nós já falamos, derramamento de líquidos. Tomar refeições ao lado do computador não é recomendado. Tá? A água ali ao lado, o café também ao lado, também não é recomendado. Tá? Por quê? Por causar curto-circuitos. Quais são as boas práticas? Evitar consumir bebidas perto do equipamento, só isso. E utilizar capas protetoras. E caso ocorra derramamento, né, de um líquido, é o que já falei há pouco tempo, desligar imediatamente e procurar assistência técnica especializada, não qualquer assistência. Tá? Outro erro, excesso de pó e sujeira. Eu já peguei muitos desktops com esses problemas. Que de repente o cooler para de trabalhar, o computador para de arrancar, porque o excesso de poeira causa, é como gordura nos vasos sanguíneos, né? Ali meio que fica difícil haver circulação sanguínea e pode causar outros problemas. Então surge a necessidade de se fazer a limpeza para a circulação correta
da corrente contínua aí para alimentar os componentes da placa e assim poder ter o funcionamento correto do computador. O impacto, tá? O impacto, excesso de poeira impede a circulação do ar, já falamos, aumentando o risco de sobreaquecimento ou superaquecimento e falhas e redução da vida útil dos equipamentos. Alguns equipamentos com excesso de poeira tendem a morrer mais cedo. Então, a prática correta: limpar os equipamentos regularmente com um aspirador de pó é bom. Usar um ar comprimido, né? Forma de spray e panos macios. Eu gosto muito de usar, tenho aqui meu pano macio. E evitar produtos químicos agressivos, tá? O ideal é sempre usar um álcool isopropílico. Do resto é história. Deixa-me cá ver. Epa, pessoal, quero me desculpar ali. Temos que dar uma pausa breve. Mas estávamos a falar, da boa prática, que é limpar os equipamentos com aspirador, usar o álcool isopropílico, que ajuda a fazer essa limpeza. Se não é técnico, né, informático, na ótica do utilizador, não tem essa obrigação, mas é necessário entender que se o teu computador talvez não ligar e já está há muito tempo sem uma manutenção, é bom levar a um reparador para se fazer uma manutenção preventiva nele, tá? Bora, vamos aqui já terminar. Outro erro muito comum, esse aqui, né? A falta de proteção contra picos de energia. Erro comum: exposição dos equipamentos a variações brutas de tensão, como descargas atmosféricas, quedas de energia, picos de voltagem, que podem danificar os circuitos internos. Bom, estamos em Angola, é muito comum, quando chove, a energia não ir, e quando a chuva começar a diminuir de intensidade, aí faz-se o corte da corrente elétrica, que pronto. Então, é muito comum também existir cortes de energias, talvez sem um aviso prévio, talvez a queima de um fusível, que é muito comum, são erros comuns. Mas, quais são os impactos desses tipos de problema? Os mesmos que acontecem no hard shutdown, né? Que é o desligamento forçado. Esses picos de energia podem causar danos irreversíveis aos componentes, como a placa-mãe, fontes de alimentação e discos rígidos, já falei sobre isso, levando assim à perda de dados e à necessidade de reparos. Agora, a boa prática é sempre usar filtros de linhas ou no breaks, como as UPS, né? É importante também usar o UPS, que acumulam as cargas para poder alimentar os equipamentos, tá? Pelo menos assim, vai se garantir um fluxo de energia que vai nos permitir nós conseguirmos fazer o processo de desligamento correto. Quando nós usamos no breaks ou quando nós usamos no breaks é para prevenir contra esses picos de energia, aliás, as variações de energia, né, quando a tensão está muito alta, muito baixa. Agora, quando usamos as UPS, nos ajuda a termos um tempo para podermos terminar as atividades ou as tarefas que estamos a desempenhar e depois desligarmos corretamente o computador. Então, temos que prestar atenção a esse erro. O outro é esse, transporte inadequado. Nós já vimos, né? Erro muito comum é transportar o equipamento de forma inadequada, sem proteção, expondo a impacto, vibrações e quedas que podem danificar os componentes internos, tá? Quais são os impactos? Esses impactos ou quedas leves podem causar danos físicos aos componentes internos, tá? Pode até não acontecer nada fora, mas dentro, a placa, disco rígido ou mesmo as teclas, elas podem até certo ponto danificar, tá? E não se desenvolver corretamente na hora em que tivermos que ligar o computador, tá? Comprometendo assim o funcionamento do equipamento. A boa prática é utilizar malas ou mochilas acolchoadas, né? Que vêm com uma espécie de proteção lá dentro, adequadas assim ao tamanho do equipamento para evitar transportar eles de uma maneira inadequada, né? Então precisamos tomar muito cuidado em levar os nossos equipamentos, tá? Os computadores não são para serem levados
só assim, né? A mão livre, né? Tem que ter uma pasta adequada para levar no computador e muito mais, tá? Outro erro, também já falamos, instalação de softwares ou hardwares incompatíveis. Tem aquele ditado que diz, pode deixar afastar aqui para vocês verem bem. Tem aquele ditado que diz, né? Muita areia para o caminhão. O que acontece? Algumas pessoas, ou alguns usuários, instalam softwares ou hardwares incompatíveis com o sistema operacional, nesse caso, ou incompatível com os componentes já existentes. E isso pode causar erros de funcionamento críticos, não só erros físicos, mas também lógicos. Exemplo, instalar softwares não são compatíveis com a arquitetura do processador, por exemplo, né? O processador é de 32 bits e aí colocar um aplicativo de 64 bits. Não vai rodar, vai causar esse problema que nós estamos a ver ali, né? Windows Setup could not configure Windows. Vamos não sei reclamar das contas, eu não falo muito bem inglês. Tá? Ou então instalar o sistema Windows em um computador que não é compatível para aquela versão. Tá? Instalar uma versão do sistema Windows para um computador que não é compatível. Hoje em dia é possível instalar o Windows 11 pulando as recomendações do fabricante quanto às especificações do dispositivo para se aceitar aquele sistema operacional. É possível fazer isso. Mas quais são as repercussões? O sistema não vai ter um desempenho a 100%. Então, é necessário levar em conta esses aspectos de incompatibilidade, pois que essa incompatibilidade pode causar erros de software, travamentos, perda de dados e até mesmo dados de hardware. É possível, sim, um software não autorizado ou que não corresponde às especificações do sistema causar um dano grave, até a parte física. Então, boa prática, verificar sempre a compatibilidade do software e hardware antes de instalar e consultar as especificações do fabricante. E em caso de dúvida, buscar sempre a ajuda de algum especialista no assunto. Tá? É importante sempre fazer uma pesquisa, tá, no Google sobre o aplicativo, verificar o que o fabricante, por assim dizer, ou o criador do aplicativo incentiva, né? Ele mostra ali os requisitos do sistema para se instalar um aplicativo. Então surge a necessidade de levar em consideração isso. Às vezes o aplicativo é muita areia para o sistema, tá? O dispositivo físico é muita areia para o computador, então é necessário instalar o sistema correspondente. Então vamos já terminar. Outro erro comum: uso prolongado sem pausa, né? Ontem falamos que existem pessoas que estão a entrar no computador, né? Utilizar equipamentos por longo tempo pode causar problemas ao próprio usuário, mas também ao próprio computador, a não ser que o computador é um computador servidor. Perdão, pessoal. Então, continuando, vamos a falar desses erros de uso prolongado. Pode causar problema ao próprio usuário, e também ao computador, né? Pode sobrecarregar os componentes, tá? Pode causar superaquecimento, o computador não descansa, o computador fica... Perdão mais uma vez, o que eu estava a falar... é isso, né? Pode causar superaquecimento, né? O computador não precisa trabalhar que nem uma farmácia, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tem computadores servidores que é claro, né? Vamos abrir uma sessão. Mas a máquina não foi feita só para trabalhar ligado e sem o repouso. Tá? Perdão, pessoal, está havendo muita interrupção aqui. Acontece que já estamos a fechar aqui o centro, então pronto. O impacto: o uso contínuo do computador sem descanso aumenta o desgaste dos componentes, diminui a vida útil e pode levar a falhas prematuras. Tá? O computador antes do tempo, um mês depois, 2 meses depois, começa a causar
travamentos, erros de tela azul e muito mais. Boas práticas: fazer pausas regulares durante o uso do equipamento. É importante desligar mesmo completamente o computador por alguns minutos para garantir a refrigeração e evitar o uso contínuo por longos períodos. Claro, ao menos que seja necessário, mas quando não estiver a usar, convém desligar, tá? Convém mesmo desligar. Deixa eu cá ver. Acho que é tudo, tá? Qual é a conclusão que nós chegamos para esta nossa sessão de hoje? Manter a integridade física dos equipamentos de informática requer atenção e cuidado no uso diário. Evitar práticas inadequadas como má ventilação, mau manuseio, mau manuseio incorreto dos cabos nesse caso, a falta de manutenção. Evitar fazer essas práticas não vai garantir uma vida útil do computador. Então, tomar essas medidas vai garantir sim vida útil e mais longa para os dispositivos, além de um ambiente de trabalho mais eficiente e seguro. Então, começamos na higiene e segurança, tanto a tua quanto do equipamento. Falamos da ergonomia, tá? E hoje conseguimos fechar o nosso primeiro módulo, tá? Conseguimos fechar ele, terminamos. E para você que faz parte lá na turma do Google Classroom, tá? Que está inscrito, está a ter as sessões formativas online, fica atento que até a próxima semana estarão disponíveis os testes para fazer e assim continuarmos, tá? Então, a receber o texto lá, completar o teste no devido tempo, tá? Que tiver estipulado. E fique tranquilo, que não é coisa do outro mundo, coisa difícil, tá? Então, muito obrigado por até agora conseguires assistir. Mas um lembrete, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilha e ative o sino de notificações para receber outra atualização do curso amanhã, tá? Boa! E vamos nós. Queria colocar aqui. Colocar aqui a vinheta desapareceu. Prontos. Tchauzinho, pessoal.